um tema que não é motivacional. Não é motivacional, é um princípio. Propósito é princípio. E ele está de Gênesis a Apocalipse. Esse tema você vai encontrá-lo. É muito profundo isso. E ele é um princípio divino. Quando nós olhamos lá em Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, o texto sagrado diz: olha, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Isso é profundo demais. E antes que tu saísses da madre da tua mãe, eu te santifiquei. E te dei às nações por profeta. Ou seja, Deus está dizendo, olha, quem determina propósito não é você, sou eu. Sou eu que defino o propósito na tua vida. Isso é definido lá na eternidade e muito antes de você ser formado. Então não tem como escapar. Antes de você ser gerado, de eu ser gerado, de nós sermos gerados, lá no céu já tinha um propósito divino para a nossa vida. Isso é tremendo. Isso é maravilhoso. Então ter um propósito... Então esse tema ele é profundo, longe está de ser esgotado. Não vai ser essa noite que você vai dizer, estou saindo daqui sabendo tudo sobre propósito. Esqueça, na próxima quinta vai ter mais, na próxima. E veja, eu estava pesquisando isso quando iniciou essa quinta com propósito. Estava lá dizendo que era o mês de fevereiro. Nós já estamos em abril e finalizando abril, 3 meses. Tá lá no aplicativo da igreja. Procura lá, você vai ver. Ó, mês de fevereiro, que nada. Virou março, entrou abril, vai entrar maio e se deixar vai o ano inteiro. Tem muita coisa para falar. Deus tem muito interesse de comunicar conosco este assunto, este tema. Deus tem muito interesse nisso. E quando eu pensava, eu falei, Jesus, quando o pastor Milton, primeiro o pastor Rodrigo aqui, né, a pastora Juliana, no domingo atrasado, e eu tinha recém-chegado de viagem, ficamos 9 dias fora, e infelizmente contraímos esse vírus, mas Deus sabe de todas as coisas. Estávamos sem nenhum sintoma, né? E quando fui voltar ao trabalho na segunda-feira, fiz o exame e deu lá que estava positivo, enfim. Mas quando o pastor Rodrigo falou, olha, tem uma mensagem do bispo para você, quinta-feira você ministrar para lá. Ainda bem que o piso aqui é bem firme, né? Senão, ele falou amém, eu falei amém, né? Fiquei calado. E fomos, e fiquei orando ao Senhor. Deus foi trabalhando comigo nesse tema, trabalhando. E ele foi falando assim, ele falou comigo fortemente, como eu falei, ele quem determina o propósito. E ele falava, olha, o propósito na tua vida, Elias, eu já determinei. Agora a grande questão, assim, a boa notícia é essa, né? É que Deus determina um propósito, você não precisa ficar preocupado, angustiado. Só de saber que é Ele quem determina, e sendo Ele o Deus Todo-Poderoso, então o propósito é bom. O propósito de Deus é bom, queridos. Amém? Pode ficar tranquilo. Agora é lógico que nós vamos ver, não é fácil viver o propósito. Aí o Senhor comunicava comigo, Elias, a questão não é ter o propósito, a questão é estar no propósito. São coisas distintas. Porque ter o propósito, Deus tem na minha, na sua vida. Agora eu estou nele. Estar nele significa dizer, em outras palavras, eu estou vivendo o propósito.
Eu não participo muito mandando mensagens, mas sempre leio no grupo do WhatsApp da igreja e vejo constantemente o bispo sempre falando sobre isto. Isto é de Deus. Isto é de Deus para as nossas vidas. Então, ter o propósito, estar nele, é reconhecer que por que fomos criados? Para que estamos na Terra? E qual é a nossa participação efetiva no reino de Deus? É isso. Então nós precisamos reconhecer, irmãos, exatamente isso. E aí eu fui, como disse, o Senhor falando comigo, e aí eu fui levado pelo Senhor, pelo Espírito de Deus, a meditar sobre Jesus. Quer um exemplo melhor do que ele? De alguém que viveu intensamente o propósito de Deus? Abra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo nos escreveu o apóstolo João. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 4. É bastante conhecido esse texto, muito. Diz assim, olha, a partir do versículo 1: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e eu lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher e
o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, irmãos, passeando um pouquinho no texto, nós vamos ver aqui, a Bíblia mostra-nos que Jesus ele foi até a Judéia na ocasião da Páscoa, né? Foi lá em Jerusalém por ocasião da Páscoa. E lá diz a Bíblia que Jesus realizou muitos milagres. Porém, a oposição começou a crescer. Início de ministério, já começou a crescer a oposição contra Jesus. E diz a Bíblia que quando isso começa a crescer, Jesus, tomando conhecimento, ele decide sair da Judéia para a Galileia. A Galileia fora o local, o lugar onde mais acolhera bem a Jesus. Porém, ele, diz a Bíblia, que no percurso, se você olhar o mapa bíblico, aí qualquer Bíblia pode ter esse mapa, realmente o percurso Judéia-Galileia passava por Samaria. E a Bíblia diz que ele vai, porém chega em Samaria, ele para, já cansado, com fome. Imagina um percurso que Jesus está fazendo aproximadamente, aqui não tem nada ali, não dá para ter uma precisão, mas quando você pesquisa, o percurso que Jesus faz daria em torno de quase 120 km da Judéia à Galileia. Samaria está ali na metade do caminho, do percurso. Vamos lá que Jesus percorreu 60 quilômetros. E não é 60 quilômetros de carro como nós andamos, né? Carrão novo e tal, nada disso. Então imagina a canseira, o cansaço que não estava. A Bíblia declara isso, está aqui no versículo de número 6, Jesus chegou à fonte de Jacó cansado do caminho, ele estava cansado. Tão humano quanto nós, Jesus também cansou, teve sede, teve fome, tal qual nós. Porém, uma primeira coisa importante, como eu falei, né, de Jesus como nosso modelo, quando nós analisamos, é o quanto Jesus tinha como propósito agradar ao Pai. Agradar ao Pai estava acima de todas as coisas para Jesus. Imagina que Jesus, como eu falei, já sofrendo perseguições, oposições, e nós sabemos pelas Escrituras que até pelos seus próprios familiares foi rejeitado, criticado. Pelos seus, ele chegou a dizer: olha, o profeta na sua própria casa não tem honra. Os seus não o compreenderam, não o entenderam, rejeitaram-no. Porém, queridos, o que chama a atenção é que Jesus, ele não estava preocupado com isto. Jesus não estava preocupado em defender-se perante ninguém. Jesus não estava preocupado em provar para ninguém quem ele era. Jesus não estava preocupado em defender-se das críticas. E muito menos querer agradar ninguém, a público algum. A única coisa para Jesus de importante, o propósito, ele sabia: eu preciso agradar ao Pai. Agradar ao Pai. Este era
O mais importante. E como que nós vemos isso explícito aqui? Quando os discípulos retornam com o alimento e chega e viu Jesus falando com aquela mulher e depois a mulher sai, a Bíblia diz que eles insistem: Rabi, come. Jesus disse o quê? Olha, uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis. E aí os discípulos se espantam e dizem: será que alguém trouxe alguma coisa? Vai que enquanto estávamos ausentes trouxeram algo aqui para ele já está cheio. Aí Jesus declara: não é essa comida que vocês estão pensando. A comida que eu tenho é fazer a vontade do Pai. Ou seja, quando Jesus declara que a comida dele era fazer a vontade do Pai, ele está querendo dizer, em outras palavras, eu estou e tenho algo importante, é agradar ao Pai. Mas importa agradá-lo. Porque fazendo a vontade de Deus, ele está agradando a Deus. Então, Jesus, naquele momento, pensa você comigo agora, raciocina. Depois de andar aproximadamente 60 quilômetros, cansado, com fome, chegar o alimento ali, e Jesus diz: não, a comida mais importante eu tenho, a vontade do Pai. Isso é muito profundo. Isso é muito sério. E quando eu olho para a minha vida e eu olhava nesse texto, eu dizia: Senhor, como que eu posso aplicar isso para a minha vida? Porque por vezes eu me distraio com coisas, ou fazendo coisas, ou ocupando-me com coisas, ou buscando ocupar-me com coisas, ou querendo realizar coisas, e não ocupo-me exatamente em agradar a Deus. E a essência do meu existir é agradá-lo. A essência do meu existir, eu só existo por isso. Para fazer a sua vontade. Para agradá-lo. E isso é fácil, Elias? É nada, queridos. Isso é muito difícil. Isso é muito sério, é muito complicado. Por quê? Porque a nossa natureza vai sempre... Imagina vocês que Jesus não estava com fome. Jesus, não sei qual foi o alimento que os discípulos trouxeram, a Bíblia não fala. Vai que foi um pãozinho com um peixinho frito, não sei. Imagina Jesus olhar aquilo ali, mas ele diz: espera lá, a vontade do Pai é mais importante. Porque ele sabia que consistia nisso o propósito de Deus. Segunda coisa tão importante. Humanamente falando, não era a melhor opção Jesus parar em Samaria. Vocês já ouviram várias vezes, com certeza, alguma mensagem falando sobre isso, né? E o texto diz: havia conflito entre samaritanos e judeus. Isso era antigo, veio desde o último rei de Israel, o rei Oséias lá, desde o último tempo, quando misturou os povos, trouxe gente da Babilônia, e houve, diz a Bíblia, uma mescla de povo ali. E os samaritanos reivindicavam os mesmos direitos que os judeus tinham e viviam em pé de guerra. Por si só, isso, para vocês terem ideia, os judeus, para sair da Judéia para ir para Galiléia, como eu falei, era percurso
mas eles preferiam desviar caminho, andar 20, 30 quilômetros a mais, seguir por um caminho à margem do Rio Jordão, para não passar por Samaria. Tamanha era o conflito entre eles. Mas o texto diz no capítulo 4, no versículo de número 4, que era necessário passar por Samaria. E por que era necessário? Você sabe por que era necessário? Porque em Samaria fazia parte do propósito de Deus. Ele tinha que ir lá. Mais importante do que os conflitos, mais importante do que a questão cultural. Veja que Jesus rompe questões, barreiras culturais. Ele rompe a barreira cultural entre os povos. Ele rompe uma outra barreira cultural. Parar para falar com uma mulher em público, isso era loucura. Um homem conversando com uma mulher sozinho em público. Havia uma questão cultural muito forte. Por isso que a mulher, diz a Bíblia, a hora sexta, por volta de meio-dia, ela foi ao tanque tirar água, ao poço, porque era o horário que era improvável ela encontrar alguém. Mas foi justamente o horário que Jesus marcou para estar ali. Aleluia! Veja que os discípulos, quando chegam e vê Jesus falando com a mulher, eles estranham isso. Não era normal, não era comum para um judeu isso. Mas Jesus não estava preocupado. O que importava ali era ele viver intensamente o propósito de Deus. Quando a Bíblia diz, olha, era necessário passar por Samaria, não era porque ali era a melhor opção, não era que ali Jesus ia encontrar melhores acomodações, não, era porque era necessário passar lá. Havia uma alma, uma pobre alma escravizada pelo pecado, que necessitava de Jesus, de libertação, de salvação. Queridos irmãos, é tão sério. Quando eu meditava nessa palavra, o Senhor falava a Elias: o meu propósito tem que estar acima dos teus interesses. Irmãos, viver o propósito de Deus não tem nada a ver com realização pessoal. Não tem nada a ver conosco. Tem tudo a ver com Ele e com os outros. Por isso que eu disse, lembra? Ter um propósito, você já sabe que tem. Deus que determinou. Glória a Deus, aleluia, que lindo isso. Agora, esteja preparado, não é fácil. Você vai ter que colocar o propósito acima dos teus interesses, dos meus interesses. Vai chegar um momento que o meu corpo, a minha pessoa vai dizer não, mas o propósito vai dizer sim. A minha pessoa vai dizer vamos por aqui, mas o propósito vai dizer não, o caminho não é por aí, é por aqui. Eu vou dizer não, eu vou sentar ali, vou ficar caladinho no meu lugar. O propósito vai dizer não, não foi para isso que eu te chamei, para ficar aí sentadinho, caladinho no seu lugar. O propósito vai dizer não, esquece isso é teus interesses. Não, eu preciso cuidar agora de mim, preciso cuidar da minha vida, eu preciso investir em mim. O propósito vai dizer, esquece, você precisa investir no reino. Eita, aleluia, tem pessoas precisando de você. O propósito vai dizer, Elias, nem que seja uma alma.
propósito vai dizer, nem que seja uma alma, Elias. Essa mulher precisava ter esse encontro com Jesus. Por isso era necessário Jesus ir lá. Os discípulos, vocês lembram quando Pedro e seu irmão André estavam pescando, que Jesus chegou e falou: ei, segue-me e eu vos farei pescadores de homens, de almas, né? A Bíblia diz que eles largaram tudo e... Nossa, parece que foi uma conversão instantânea, né? Foi nada. Foi nada. Quando Jesus disse para eles assim: olha, segue-me e eu vos farei pescadores de homens, os discípulos pensaram assim: olha bem, pescar peixe tem um lucro, pescar homem eu acho que dá mais dinheiro, ganha mais. Vamos lá conhecer esse negócio aí. Não entenderam nada do propósito. Tanto é verdade que a Bíblia diz lá na frente, em Mateus 19, que um dia Pedro chegou para Jesus, lá em Mateus 19, 27, falou assim: ó mestre, eis que tudo deixamos para te seguir. O que nós vamos receber? Ou seja, depois de uma caminhada ali, ó, capítulo 4, depois está lá no capítulo 19. Depois de uma caminhada, talvez ele olhou assim: cadê? Poxa, o mestre falou que a gente ia ser pescador de homem, cadê o lucro nisso? Não estou vendo lucro nenhum. Ô mestre! Aí Jesus olhou para ele assim e falou: rapaz, você não entendeu o propósito? Porque é isso, querido, o propósito de Deus não visa lucro nessa vida. Não tem nada a ver com isso, com realizações pessoais. Não, eu vou agora me apresentar para o bispo lá e agora eu vou ser o cara. Vou lucrar. Uma pessoa chegou à minha sogra um tempo atrás e falou assim: olha, irmã Conceição, por que a senhora não sai por aí a pregar? A senhora conhece bem a palavra do Senhor? Ó, a senhora vai ganhar dinheiro, o pessoal vai pagar para a senhora ir para lá. Não tem nada a ver com isso, isso não é o propósito. Nós vamos ver nessa noite que o propósito ele é eterno. Não tem nada a ver com isso. Terceira coisa, Jesus sabia que o propósito fazia parte, glorificar a Deus. Quando ele começa a falar com aquela mulher, perceba no diálogo de Jesus. Ele oferece água, tudo, mas veja que ele começa a falar do Pai. Ele começa a falar de Deus. Jesus, ele estava convicto disso, que ele estava na terra não para buscar honra e glória para si. A missão dele era glorificar a Deus. Lá no capítulo 17 você vê isso, no tão conhecido capítulo da oração sacerdotal de Jesus. No versículo 4 ele diz: eu glorifiquei-te na terra, tendo feito o quê? Consumado o propósito. Onde está a obra? Pode pôr propósito aí. Consumado o propósito que me deste a fazer. Manifestei o teu nome aos homens. Dei as tuas palavras que me deste. Olha só. Glorificou o Pai fazendo a obra dele. Glorificou o Pai manifestando o nome dele aos homens. Glorificou o Pai
transmitindo as palavras dele para todos, e glorificou ao Pai, reconciliando os perdidos com ele. Quando ele diz no versículo 12: olha, Pai, estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão da perdição. Glorificar a Deus, irmãos. Quando eu pensava, eu falei: Jesus, isso é muito sério. E no diálogo de Jesus, ele está aqui claro com aquela mulher, falando do Pai, da adoração ao Pai, mostrando aqui, se for discorrer, é profundo demais, esses versículos 22 a 24, Jesus fala de um princípio de adoração profundo aqui, princípios de uma verdadeira adoração, está aqui. Para concluir, que eu não quero estender-me muito, não quero cansar vocês, para finalizar minhas palavras, o propósito de Jesus era frutificar para a vida eterna. Quando ele diz no versículo 35 do capítulo 4 de João: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Irmãos, Jesus, ele tinha uma convicção muito grande que o fruto do propósito de Deus para a sua vida seria colhido na eternidade. Em Isaías 53, lá em Isaías 53, versículo 11, quando o profeta discorre sobre o seu sofrimento como o Cordeiro de Deus, lá no versículo 11 diz: e ele olhará, verá o fruto do seu trabalho e se regozijará. Só para você entender isso, Jesus, quando ele olha para mim, olha para você, ele vê o fruto do seu propósito. E isso faz com que ele se alegre. Por quê? Porque ele olha assim, de lá de cima, e vê. Eu imagino isso, irmãos, não é a Bíblia, isso aqui é uma conjecturação minha. Que o pai olha assim para ele e diz: tá vendo porque eu neguei o seu pedido lá no Getsemane para afastar de você o cálice? O cálice foi amargo, foi doloroso, mas olha agora o fruto. Sabe, queridos, a bispa, quando estava aqui sentado, no início, ela falava aqui da família, né? E quando eu meditava nessa palavra, o Senhor falando sobre essa questão de colher fruto para a eternidade, o Senhor falou tão forte comigo, falou: Elias, olha, é trabalhoso, não é? Criar teus filhos, educar, cuidar, ensinar nos meus caminhos,
Dá um trabalho grande isso, né, Elias? Mas isso faz parte do propósito. Olha, Elias, o fruto você vai colher na eternidade, viu? É lógico, queridos, quem são pais aqui, tem filhos, é lógico que é maravilhoso você ter um filho, cuidar, educar, e depois ver que o filho profissionalmente foi uma bênção, faculdade, se formou, se casou, tem uma boa posição social, tal, isso é lógico, mas o mais importante é um dia você chegar na eternidade com Cristo e você encontrar lá com Ele, com Cristo, mas do seu lado vai estar seus filhos. Tá doloroso hoje? Tá doído? Dói pra caramba. São dias, são horas de renúncia. São dias, você renuncia, você abre mão dos seus interesses, você abre mão da sua... muitas vezes eu tenho certeza que você diz, puxa vida, parece que nem existo, eu me neguei a mim mesmo por vocês, e olha, é tanto trabalho, será que vale a pena? Eu quero te dizer, vale a pena sim, um dia você estará na eternidade, aleluia, 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 e você vai chegar diante de Jesus, você vai estar diante dele e dizer, Senhor, está aqui, tu me deste, está aqui, é teu, eu cuidei, eu trouxe, aleluia. Sabe o que você vai ouvir de Jesus? Arabachou, cantarás. Apocalipse 22, eu já estou encerrando, bispo. Versículo 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Hoje você chora, naquele dia você vai sorrir. Hoje você sofre. Foi assim com ele, com o mestre, com o nosso mestre. Chorou, sofreu, foi rejeitado desde o dia que foi gerado no ventre de Maria. Diz a Bíblia que José, seu padrasto, pai não, mas padrasto, quis rejeitar Maria ali. Se não fosse o Senhor, foi perseguido desde o ventre, nasceu, foi perseguido, foi humilhado, foi crucificado, tanta coisa, mas hoje, aleluia, ele vê o fruto do seu trabalho e se alegra. Haverá um dia de você se alegrar, de nós nos alegrarmos. Aleluia. Isso é propósito. E eu dizia, Senhor, dá-me graça então. Aí ele faz igual disse a Paulo, Paulo, graça você tem da minha parte. Que Deus abençoe vocês. Espero e creio em Deus, não pela minha pessoa, imagina isso, mas que a palavra de Deus
que é poderosa penetrou no teu coração. Você que porventura está assistindo ou cultuando aí da sua casa ou no seu trabalho pela live, você que está aí conosco, esta palavra também é para a tua vida, para a tua família, para a tua casa, para você. Coloque o propósito em primeiro lugar. Busque agradar a Deus. Glorifique a Ele e tenha certeza. Fique tranquilo, tranquila. Você vai colher o fruto em nome de Jesus.